Ensaio de palheta ou vein test. Este aqui, eu usaria dizer que esses ensaios de investigação complementar, eu diria que é um dos mais importantes. Tá? Junto com a sondagem mista, né, que a gente tem rotação mais o SPT, que é muito comum, inclusive, no dia a dia, mas para questões de prova, o vein test ou ensaio de palhetas, ele é muito usual, ele é muito cobrado. Por quê? Porque a definição dele é bem prática. Ele é utilizado em situações bem diretas e específicas. Quais são elas? Consiste na medição do torque necessário à rotação de um molinete ou palheta cravada no solo sob velocidade constante. Então aqui eu coloco essa palheta, insiro e aplico um torque. É uma palheta que a seção transversal é mais ou menos essa. Quando eu rotaciono, ela gera toda uma superfície de cisalhamento ao longo de toda a sua lateral. É empregado, e agora é que vem a chave de todas as questões, na determinação de resistência ao cisalhamento. Então decore, vein test ou palheta ou vein standard test, VST. Para que ele serve? Para verificar a resistência ao cisalhamento, óbvio, não drenado, porque não dá tempo de drenar o solo, ele é feito ali rapidamente o ensaio, a água não dá tempo de dissipar por pressão, de solos moles ou solos argilosos. Então a vida toda, em qualquer questão que você vir, vai falar sobre isso. Que o ensaio de palheta ou vein test é utilizado na determinação de resistência ao cisalhamento não drenada de solos moles. Está aqui mais uma ilustração de como esse ensaio, né, dos equipamentos que são utilizados nesse ensaio. Faça um pré-furo, depois coloque a nossa palheta no fundo do pré-furo, crava um pouco mais para ela de fato adentrar no solo, né, inserida no solo, aplico torque, vejo aí qual foi o torque necessário para girar, inclusive tem uma velocidade de giro para se fazer esse ensaio. Bom, dito isso, a gente tem aqui uma questão da FGV. O ensaio de palheta ou vein test é um ensaio de campo utilizado para medir resistência não drenada de solos argilosos. Exatamente. Não é para medir dissipação de pressão, nem ângulo de atrito, nem modo de elasticidade, nem deformação vertical. Resistência não drenada de solos argilosos, solos moles. Mais uma vez, a quantidade ótima de ligante pode ser utilizada em misturas asfálticas usinadas a quentes destinadas à pavimentação, pode ser estimada em laboratório por meio de ensaio de palhetas. Falamos de ensaio de palheta, é um ensaio de campo, é um ensaio para solo, ensaio complementar, que vai determinar a resistência ao cisalhamento não drenado de argilas. Não tem nada a ver com pavimentação. Aqui a gente está falando de quantidade ótima de ligante, vai lá para a dosagem Marshall, lá, outras coisas que saem do campo aqui dessas questões de palheta. Mais uma da CESP, tá? O ensaio de palheta é empregado para determinar o grau de compacidade de solos arenosos. Gente, ele é empregado na determinação da resistência ao cisalhamento não drenada de solos moles, de solos argilosos. Não é de solos arenosos. Gabarito errado. Mais uma, o ensaio de palheta objetiva medir a resistência ao cisalhamento não drenada de solos coesivos moles saturados. Com solos coesivos aqui, mesma coisa seria falar de solos argilosos, né, que tem coesão. Portanto, aí sim, gabarito correto. E tem mais. A sondagem e a percussão, por meio de correlação, permite medir as mesmas propriedades do solo determinadas pelo ensaio de palheta e pelo piezocone. Primeiro que piezocone mede poropressão, é o CPT, que é o ensaio de cone com medição de poropressão. Como que eu falo que a sondagem, a percussão, que é o nosso SPT, mede poropressão? Não mede. E não mede a resistência não drenada de solos argilosos. Então, não tem nada a ver aqui. A gente fala de SPT para medir a resistência do solo, através da cravação do amostrador padrão. A gente fala de SPTT, quando a gente quer medir, além do NSPT, a gente quer medir o atrito lateral
através do SPT-T. O VN-teste, que é o nosso VST, o ensaio de palheta, vai medir resistência ao cisalhamento não drenado de argilas moles saturadas. E o CPTU, que é o piezocone, é resistência de ponta, resistência lateral, atrito lateral e poropressão. Por isso, tem nada a ver uma coisa com a outra. Gabarito aqui, errado. Mais uma questão. O ensaio de palheta é adequado para argilas moles, opa, boa, cuja resistência ao cisalhamento possa ser alterada significativamente pelo processo de amostragem. Então, não se retira a amostra, se faz ali dentro mesmo, não tem extração de amostra para ensaio. O ensaio é feito dentro do solo. Por quê? Uma das justificativas é essa. A resistência ao cisalhamento pode ser alterada significativamente se eu for precisar remover essa amostra. Por isso, gabarito correto. E tem mais uma. A confirmação da identificação de camadas consideradas como solo mole pode ser feita através de ensaio de palheta ou VN-testes. Se ele identifica de forma pelo torque aplicado, eu não vou coletar amostras, mas eu posso identificar uma argila mole, um solo mole, através do ensaio de palheta. Sim. Então, vou confirmar essa identificação dessas camadas através do ensaio de palheta. Ele está servindo ali como uma confirmação e, neste caso, a banca CESP adotou que é possível fazer essa identificação. Próximo ensaio é o ensaio dilatométrico. Dilatométrico. Vem de dilatação, chamado também de DMT, ou dilatômetro de Marchetti. Vai ser uma cravação dessa lâmina com um diafragma. Então, olha essa lâmina, ela tem aqui um diafragma aqui e faz o quê? Estufa, ele se expande. Mas aonde que ele se expande? Lá dentro do solo. Se ele se expande lá dentro do solo, a gente injeta nitrogênio, salvo engano, e essa lâmina se dilata. O que ele permite? Primeiro eu posso determinar a estratigrafia do terreno através de correlações. Vai ter a indicação da classificação do solo, porque eu não tenho retirada de amostra, não tem amostra. É um ensaio que não remove material. Simplesmente eu procedo à cravação e daí faço este ensaio que, primeiro, tem uma membrana na posição zero, que é essa membrana deslocável. Depois eu expando essa membrana final. Olha que eu estou fazendo o quê? É como se fosse um ensaio, em uma analogia meio tosca, mas pode-se entender, um ensaio de compressão em concreto. Encosto a máquina, a prensa universal, e começo a imprimir mais deslocamento, mais carga. Propriedades que podem ser obtidas por correlação, sobretudo em argilas moles e areias sedimentares. Ele vai permitir fazer o quê? Este ensaio. Eu consigo, muitas vezes aqui, determinar a relação de deformação, a deformabilidade do solo. Através do quê? Dessa expansão que esse diafragma vai sofrer. Outro ensaio agora, pressiométrico. A ideia é a mesma do ensaio dilatométrico, só que aqui eu só vou dilatar apenas uma lâmina específica. No pressiométrico é como se eu fosse encher um pneu de bicicleta, uma câmara de ar de bicicleta, só que lá dentro do solo. Então eu tenho uma sonda, esta é a sonda cilíndrica, ela é inserida lá dentro, no interior do terreno, na profundidade estabelecida, né? Então veja, esses ensaios não são feitos igual o SPT, a cada metro. Estabelece-se algumas profundidades para se fazer o ensaio. Esse penetrômetro, na verdade, este pressiômetro, esse cilindro, se ele for inserido com pré-furo, ele tem um nome específico, pressiômetro com pré-furo ou de Menard. Agora, se eu for cravar, ele for autoperfurante, então não tiver um pré-furo, aí simplesmente é um ensaio pressiométrico autoperfurante. O que eu tenho aqui, como pressiômetro de Menard, é um pré-furo, foi feito, a gente fez um pré-furo, introduziu lá dentro a sonda, e aí faz-se o quê? Com gás nitrogênio também, o inflamento, né? Incha, a gente vai tentar inflar essa câmara de ar, digamos assim, né? Lá dentro do solo. Mais uma vez impondo deformações na lateral do solo.
vou ver a resistência que esse solo tem através de uma curva tensão-deformação. Se eu estou deformando, estou aplicando carga e vou medindo qual é a deformação desse solo. Obviamente, a gente tem os painéis aqui de leitura e as correlações que devem ser feitas para a leitura dos ensaios. Todos esses ensaios são mais sofisticados, mas não vem a nós, não cabe a nós entrar nos pormenores das minúcias do ensaio. Você não quer saber isso, você não quer se tornar mestre em fundações, embora talvez você até seja e esteja fazendo concurso. Mas este não é o nosso objetivo aqui. É mostrar o ensaio para você acertar a questão. Então, mostrei esse, vou falar novamente, falei sobre o ensaio de Menard, que tem pré-furo, este aqui é autoperfurante, então basicamente não tem tanta diferença, a diferença é que o autoperfurante ele tem uma ponta de corte, né? Até porque ele precisa entrar com a própria perfuração causada por ele, não há um pré-furo. Este aqui também é cravado, olha, esse aqui tem até uma ponta semelhante aqui ao ensaio de Cone, né? Ao CPT. Posso ter então com pré-furo, autoperfurante e esse aqui com cravação. São as variações deste ensaio PMT ou ensaio pressiométrico. O que interessa? Acertar a questão. Então vamos lá. Julgue o item a seguir referente às tensões e os deslocamentos observados em um maciço de solo. O módulo de elasticidade transversal pode ser determinado in situ por intermédio do pressiômetro de Menard. Ora, se eu tenho resistência e deformação, então eu posso encontrar aqui, faltou no meu slide, no pressiômetro, que ele vai medir. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Eu vou corrigir esse slide aqui, porque parece que ele ficou até repetido no material, eu vou disponibilizar para vocês. O ensaio do pressiômetro. Aqui nós estamos no dilatrométrico. Da hora que a gente passou para o pressiométrico, faltou a identificação aqui do módulo de elasticidade. Vou acrescentar essa observação para vocês no material. Mas, de fato, se ele mede tensão e deformação, a correlação entre eles é o nosso módulo de elasticidade transversal do solo, determinado in situ através do pressiômetro. Por isso está correto, tá? FGV, o ensaio que consiste na expansão de uma sonda ou célula cilíndrica, normalmente de borracha, instalada em um furo executado no terreno, é o ensaio pressiométrico. Especificamente, pressiômetro de Menard. Mas aqui não deu essa opção. É o nosso, letra B aqui, o nosso gabarito. Fundatec, acerca de determinado ensaio de campo, apontado pela NBR 6122 como um dos mais comumente realizados para definir parâmetros do solo, analise as características abaixo. Parâmetros de resistência, tensão e deformação podem ser obtidos. Consiste numa investigação complementar de campo, então não é o SPT. Sonda cilíndrica no interior do terreno. De acordo com a inserção do equipamento no solo, este pode ser classificado como em pré-furo ou autoperfurante. De que nós estamos falando aqui? Do ensaio pressiométrico. Gabarito letra E. Continuando nos ensaios, agora nós vamos falar do ensaio de placa. Só vou rodar a vinheta para a aula não ficar muito longa.